Olá, queridos alunos do Colégio Nossa Senhora do Carmo de Viçosa, queridas irmãs carmelitas da Divina Providência que dirigem este colégio, professor Giovanni que me fez esse convite. É uma honra e uma alegria ao mesmo tempo poder partilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha caminhada vocacional, desse processo que estou vivendo atualmente, que já vivia anteriormente e trouxe até aqui. Os nossos passos nos constroem na direção dos sonhos e objetivos que nós temos e traçamos nas nossas vidas. Todos nós temos uma meta e para alcançarmos a nossa meta, nós precisamos caminhar. Queridos amigos, sou o seminarista Rafael da Arquidiocese de Aparecida, interior daqui do estado de São Paulo, como muitos conhecem popularmente como Aparecida do Norte. É aqui nessa terra que eu resido. E é essa terra que me enviou em missão. A mesma terra que eu resido me enviou em missão para sentir também o calor de outros povos, conhecer uma nova cultura e também lá ser evangelizador daquele povo. A gente pensa que vai ensinar muita coisa e na verdade a gente aprende muita coisa. A gente vem com muita coisa na bagagem, no bolso, principalmente no coração. São momentos que geram crescimentos e edificam muito a caminhada da gente. Aqui no processo formativo da Arquidiocese de Aparecida, o processo formativo é o tempo que o seminarista passa no seminário antes de se tornar padre, antes de se tornar sacerdote. Aqui no processo formativo de Aparecida, quando a gente termina essa etapa, a etapa da faculdade. Aqui no processo formativo da Arquidiocese de Aparecida, o processo formativo é o tempo que o seminarista passa no seminário antes de se tornar padre, antes de se tornar sacerdote. Aqui no processo formativo de Aparecida, quando a gente termina essa etapa, a etapa da faculdade de teologia, os nossos estudos no seminário são basicamente compostos por 3 etapas. O propedêutico, que é a etapa inicial, os 3 anos da faculdade de filosofia e os 4 anos da faculdade de teologia. Basicamente isso a vida formativa de um padre diocesano. Quando nós terminamos a etapa da teologia, nós somos enviados em missão para a Amazônia do nosso Brasil, a Arquidiocese de Santarém. Em 2020, no ano passado, eu pude ser enviado para a Arquidiocese de Santarém. Quando eu cheguei lá no mês de janeiro, dia 2 de janeiro, nós não vivíamos ainda a pandemia do vírus da Covid-19. Pude chegar, conhecer aquela realidade e fazer a missão com aquele povo que tem o seu estilo, o seu jeito de ser. E o que eu aprendi com a igreja na Amazônia, antes da pandemia e durante a pandemia, porque lá residi por 10 meses, até o mês de outubro, final do ano passado. Pude aprender com aquele povo a sede de Deus que eles têm. Um povo feliz, mesmo com a ausência de políticas públicas, mesmo sendo esquecidos por alguma parte do governo, um povo que não se esmorece em meio às tempestades da vida. Um povo que enfrenta muitas dificuldades, como algumas comunidades que eu pude visitar, não tinham saneamento básico, Um povo que enfrenta muitas dificuldades, como algumas comunidades que eu pude visitar, não tinham saneamento básico, que não tinham uma condição básica para as suas vidas. De todos os momentos, o que eu mais me senti tocado, o que mais me chamou a atenção, foi quando eu viajei horas de barco para chegar numa comunidade e lá eu encontrei uma família que vivia dentro de um único cômodo, numa casinha de madeira, em cima de um rio, palafita, como nós assim chamamos. Ali, aquela família literalmente não tinha nada, absolutamente nada do que a gente pensa que é o necessário para viver, que talvez seja o a mais que nós temos nas nossas vidas. Pois muito bem, aquela família sabia que o necessário para viver é Deus. Eles tinham Deus. Eles podiam não ter um sofá, eles podiam não ter uma cama, eles podiam não ter uma geladeira, eles podiam não ter bens materiais, mas a riqueza dos bens espirituais eles tinham dentro dos seus corações. Aquela família não tinha nada de bens materiais, mas souberam me acolher com um sorriso no rosto,
souberam falar, transmitir Deus muito mais do que eu tinha preparado para oferecer para eles. A gente aprende com aquele povo a valorizar a nossa vida, nos pequenos gestos e ações que nós temos. E a gente entende também aquilo que disse Einstein: na vida nós temos que enxergar tudo de uma maneira, ou como se tudo fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. Eu prefiro acreditar que na minha vida, na minha história, e a gente entende também aquilo que disse Einstein: na vida nós temos que enxergar tudo de uma maneira, ou como se tudo fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. Eu prefiro acreditar que na minha vida, na minha história, tudo é um milagre. Desde a casa que eu tenho, a alimentação que eu tenho, a oportunidade de estudar que eu tive e tenho, enfim, todo o mover de Deus em minha direção se faz milagre na minha história. Desejo a vocês que possam realizar os seus sonhos, encontrem força e saúde para bem vivê-los, nunca desanimem em meio às dificuldades e adversidades da vida, encontrem sempre em Deus a força necessária, independentemente de quaisquer que sejam as religiões que vocês têm, os credos que vocês professam, a sua fé, enfim, encontrem em Deus a esperança para bem viver. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui partilhando com vocês um pouquinho da minha história e da minha experiência. Sempre que vierem para Aparecida, podem me procurar. Serão muito bem-vindos. Um grande abraço a todos vocês e muita perseverança e foco nos estudos. Deus abençoe a cada um de nós.